Você é uma daquelas pessoas que tem muita iniciativa, mas pouca acabativa? Pois é, eu também já tive esse problema, tá? E eu acho que eu posso te ajudar. Olha só, muita gente é criativa, mas pouca gente cria coisas. Qual a diferença entre criatividade e criação? O meu metamodelo responde bem essa pergunta. Você quer criar qualquer coisa, mas não sabe por onde começar? Você definitivamente precisa de um método, de um framework, e é isso que eu tenho para te apresentar hoje. Você tem a responsabilidade de estruturar uma área nova na tua empresa e não tem nem ideia de por onde começar? Então, eu posso te ajudar. Aliás, ajudei bastante gente, viu? Por causa disso, eu desenvolvi um metamodelo, um framework, que pode definitivamente tornar as coisas muito mais fáceis para você. Muitos dos meus projetos deram certo, outros nem tanto. E eu tive dificuldade durante um bom tempo de entender qual era a diferença entre o que funcionava e o que não funcionava, pelo menos não sempre. Isso me levou a pensar bastante e encontrar uma resposta efetiva que funciona para mim e tenho certeza que pode funcionar para você também. É o meu metamodelo. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Mas afinal de contas, o que é esse tal de metamodelo para criação? Pois é um framework que vai te ajudar a criar literalmente qualquer coisa. Olha só, ele está estruturado em 7 etapas. Na verdade, são 8, tá? Uma mais 7. A primeira delas é o propósito. Para você poder criar qualquer coisa, você tem que saber o motivo pelo qual você quer criar essa coisa. Depois vem conhecimento, você tem que saber daquela coisa, estrutura, método, um bom conjunto de indicadores. Com isso tudo você pode começar a executar. E aí você começa a pensar em governança ou governo e finalmente phase out. Afinal de contas, a criação só termina quando a criatura não depende mais do criador. Mas olha, tudo fica mais fácil de entender quando você tem um exemplo bem prático. Deixa eu compartilhar um exemplo com você. Nesses tempos em que todo mundo quer virar youtuber, influencer, você já pensou em ter o teu próprio canal no YouTube ou então uma boa conta no Instagram? Legal. Para que você quer isso? Esse é o propósito. É a primeira coisa que você precisa saber responder, porque afinal de contas, desafios vão surgir. E se você não tiver um propósito claro, você vai parar no meio do caminho. Depois, você precisa ganhar conhecimento. Olha só, muita gente peca em tentar sair fazendo. E sair fazendo é receita para sair falhando. Você precisa entender daquela coisa, você precisa de conhecimento. O que você precisa saber para poder gravar um bom vídeo? Como funciona o YouTube, como funciona Instagram, como funciona iluminação, publicação, essas coisas? Você sabe? É bom estudar um pouquinho antes de começar, não acha? Depois, você precisa de estrutura. Deixa eu te contar uma experiência particular, tá? Tempos atrás eu resolvi começar a gravar vídeos para poder compartilhar na internet. Primeira coisa que eu fiz é começar a gravar com o quê? Com o meu celular mesmo. Problema, a luz. Cara, meus olhos estavam... eu parecia um panda. Depois eu resolvi o problema da luz. E aí o problema era o áudio. Cara, quem me ouvia parecia que estava ouvindo um som de banheiro. Sem a estrutura adequada, você não consegue partir. Aliás, você até consegue, mas enfrenta um bocado de desafios. Outra coisa, quem nunca tentou gravar e foi interrompido por uma reforma do vizinho, gente brincando, enfim, estrutura. Depois disso, você precisa de um método. A gente costuma achar que improvisar é suficiente para você poder executar qualquer coisa, mas não é bem assim. Quanto mais método você tiver, mais previsível o teu trabalho, mais fácil de você conseguir fazer com mais conforto. A dificuldade muitas vezes acontece porque você não se prepara, você não determina um método de fazer as coisas acontecerem. Depois de um bom método, é bom ter alguns bons indicadores. Isso mesmo, você precisa verificar se aquilo que você está fazendo está dando certo ou não. E o que faz dar certo? Qual o sinal disso? É você estar mais perto do teu propósito? Lembra? Os indicadores conectam lá com o propósito. Depois de ter bons indicadores, você bota o teu processo a funcionar, você faz o teu canal brilhar. E eventualmente você não vai ser a única estrela do teu canal, você tem que ter convidados, pessoas que trabalham com você. Eventualmente você precisa estabelecer uma rotina de governança. Como que você vai saber, de fato, ao longo do tempo, que você está fazendo a coisa certa, que está te levando para o lugar certo, ou seja, para o teu propósito? Como que você vai determinar se você não precisa repensar a estrutura, se não tem algo novo para você aprender lá no conhecimento? Sempre se aprende alguma coisa nova, por exemplo. E sempre que você aprende algo, você tem que revisar a estrutura e método e, quem sabe, de novo, indicadores. E essa é a parte mais interessante, porque eventualmente
Depois de um certo tempo, você vai poder se planejar para descansar. Isso mesmo, phase out. Se aquilo que você está criando precisa de você para continuar existindo, você não terminou a criação, tá? A coisa só está criada de fato quando você efetivamente consegue deixar aquela coisa existir por conta própria. É assim, por exemplo, também com os teus filhos. Teus filhos só estão criados quando eles não precisam mais funcionalmente de você. Ou ainda, a tua empresa, uma empresa que deixa de existir quando o dono não existe mais, também não foi criada. Eu te falei, o metamodelo para criação é para criar qualquer coisa. Pensa nisso.